Queridos, nós vamos estudar a palavra de Deus. Nós estamos numa série que eu comecei domingo passado. Na verdade não era para ser uma série, mas eu comecei a estudar tanto, que eu falei, não tem como eu parar de falar desse tema. Eu falei domingo passado sobre o mundo paralelo e hoje eu vou falar sobre o mundo paralelo parte 2. Amém? Então vamos falar sobre a parte 2 desse universo paralelo. Se você não acompanhou a mensagem, ela está disponível lá no canal do YouTube. Acompanhe a mensagem, foi uma mensagem muito edificante. Eu sei que vai abençoar a sua vida poderosamente. Domingo passado nós pregamos até bastante tempo, foi 1h22 de mensagem, mas hoje vai ser menos, tá? Em nome de Jesus, espero. E a gente tem falado então sobre, só dando uma introdução e uma recapitulação, nós estamos estudando o livro de Efésios. Esse livro é um livro muito importante. Paulo escreve ele dentro de uma prisão. Só que apesar dele estar preso, ele não está triste. Ele não está decepcionado, ele não está frustrado, ele está feliz. Mesmo dentro de uma cadeia, ele está animado a ponto de escrever uma carta para animar os irmãos. A ponto de escrever uma carta para dizer assim, olha, não interprete errado a minha prisão não. A minha prisão ela é para bênção. Fica tranquilo. Por que Paulo fala dessa forma? Porque ele era alguém que já estava acessando as realidades espirituais. Então, por acessar as realidades espirituais, ele não deixava com que as circunstâncias dessa vida atrapalhassem a sua caminhada. Então, quem anda nessa revelação do que é a realidade espiritual, não deixa as circunstâncias atrapalhar a vida. Então, isso é muito importante a gente entender isso. Então, nós falamos aqui domingo passado, nós temos uma analogia falando sobre o metaverso e sobre o multiverso, que são realidades científicas ou pseudocientíficas, pelo menos o multiverso é pseudo e o metaverso é uma realidade virtual que acontece fora desse ambiente que a gente está. Porém, a gente entende pela palavra de Deus também que existe uma outra realidade acontecendo simultaneamente a essa, está acontecendo em outro ambiente onde nós não acessamos, muitas vezes por vários motivos, e nós não conseguimos fluir nessa dimensão espiritual. Então o objetivo da mensagem hoje é fazer a gente fazer essa reflexão. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer nessa manhã pela tua palavra, que ela possa produzir em nós, ó Pai, aquilo para que ela vai ser designada, que a revelação do teu Espírito caia sobre nós e nós possamos caminhar dentro dessa revelação em nome de Jesus. Amém. Então a Bíblia vai falar, o apóstolo Paulo vai falar por várias vezes, e eu vou ler todos esses versículos aqui para a gente pensar. Talvez seja o livro da Bíblia que mais fala desse assunto, porque eu vi tantas vezes repetindo, fui grifando na minha Bíblia, sobre regiões celestiais. E o que é uma região celestial? É um outro ambiente, uma outra dimensão. Isso é uma região celestial. É onde Deus habita, é onde as coisas acontecem no mundo espiritual, nessa região celestial. Então a gente vai acompanhar uns textos bíblicos aí, só para reforçar o que eu estou falando. Efésios 1:3, se você puder abrir aí ou acompanhar no telão. Efésios 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então nós já reforçamos aqui, mas vou passar de novo. Esse texto está falando para nós de algo que já aconteceu, não algo que nós esperamos, mas algo que já aconteceu, porque a conjugação do verbo abençoar está no passado, ou seja, Deus já abençoou a nossa vida com toda sorte de bênçãos espirituais. Efésios capítulo 3, versículo 20, capítulo 1, capítulo 1, versículo 20, por favor. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo ele assentar à sua direita nas regiões celestiais. Aonde que a Bíblia fala que Jesus está sentado? À direita de Deus. E aonde que ele está sentado? Numa cadeira de plástico? Ele está sentado numa cadeira de ferro duro? Ele está sentado aonde? Num trono, certo? Então, se ele está sentado num trono, à direita de Deus, significa que existe um outro trono, que é o trono de Deus, onde Deus está sentado. E aonde tem trono e tem rei sentado em trono, tem o quê? Tem um reino, ok?
Tem um reino. Então, regiões celestiais, mundo espiritual, trata-se do reino de Deus. E a Bíblia fala que Jesus agora, vivo, ele não habita mais nessa região diretamente, mas ele habita agora nas regiões celestiais. Quem está entre nós aqui é o Espírito Santo, que é o penhor, que Efésios vai falar também. Ele é o penhor, é a garantia que Jesus volta para buscar a sua igreja. Então, quando Jesus deixa o Espírito Santo para nós, ele está dando uma garantia para nós. Pode ficar tranquilo, que eu vou voltar à minha igreja e eu deixo o meu Espírito Santo penhorado com vocês. É o penhor de que eu volto para buscar a igreja. Põe para mim, por favor, também Efésios 2:4. Efésios 2:4. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, continua, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Então, nós entendemos que Deus nos ressuscita com Jesus. Isso é uma realidade espiritual. E agora a gente também, pela fé, estamos habitando nesse lugar. Nas regiões celestiais, nós estamos assentados com Jesus nesse mesmo ambiente no reino de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 8. Efésios 3:8. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedido essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, e a esclarecer todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridade, na onde? Nas regiões celestiais. Então você percebe que Paulo vai falar muitas vezes sobre região celestial. E por fim ele vai falar também no capítulo 6, no versículo 12. Capítulo 6, versículo 12, de novo falando a mesma coisa. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas é contra os poderes e autoridade, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, fica claro para nós, tem 5 versículos aqui para comprovar essa doutrina. Fica claro para nós que existe uma outra região, uma outra esfera, uma outra dimensão espiritual. E aí você fala, o que tem a ver com isso? O que isso muda a minha vida? Qual que é a proposta do Evangelho? Então a proposta do Evangelho é que a gente extraia dessa região celestial a nossa vida terrena. Nossa peregrinação, nossa pequena passagem pela terra é para nós vivermos as realidades espirituais aqui. Por isso que a oração do Pai Nosso, pode ver aí comigo aí, Mateus capítulo 6. Percebe o que a oração do Pai Nosso vai nos ensinar? No versículo 10, vai falar o quê? Mateus 6:10. Venha o teu reino. Não é nós, porque a gente pensa que só vai viver as realidades espirituais depois que morrer. Porque abandonar esse corpo. Um dia eu estou doente aqui, estou quebrado aqui, estou arregaçado aqui, estou destruído aqui, mas um dia eu vou ter paz. Um dia eu vou viver outra realidade. Um dia... Não, na verdade, a proposta do Evangelho é que nós possamos puxar o reino de Deus para baixo. Venha o teu reino. Venha o teu reino, Senhor. Nós queremos o teu reino. Então, não se trata de ir até o reino de Deus, mas é de trazer o reino de Deus para a terra. Ok? Está dando para entender? Dá um glória a Deus se está entendendo. Então o capítulo 1, 2 e 3 de Efésios vai falar muito dessa questão mais doutrinária. É um ensinamento. Depois do capítulo 3 em diante, ele vai para a parte prática. Então hoje eu vou ficar ainda nessa questão da doutrina, do ensinamento. Então olha só, venha o teu reino. Nós queremos viver a realidade do reino de Deus. Venha o teu reino, Senhor. Nós queremos viver o que existe nessas regiões celestiais. Nós queremos viver aqui, nesse ambiente terreno onde nós estamos inseridos. Então, o que acontece? Por que atrapalha a gente de viver isso? O que nos impede de viver as realidades espirituais? É uma coisa que a Bíblia chama de sofisma. Sofisma. E o que é um sofisma, gente? Sofisma é um argumento do mal, da mentira.
Então o que acontece? Se de um lado existe a palavra de Deus afirmando coisas poderosas sobre nós, do outro lado existe um poder de trevas tentando destruir as verdades de Deus na nossa vida, para que a gente não creia dessa forma, para que a gente não ande nessa verdade. Então a Bíblia vai falar sobre essa questão do sofisma. Eu quero que a gente acompanhe aí, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Põe na linguagem Almeida, Revista e Atualizada, ARA, por favor. Segundo Coríntios 10, 3, diz assim. Você conseguiu achar a versão, a ARA? Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Porque assim, todo mundo aqui vive como ser humano, amém? Sim ou não? Quem tem um corpo aqui? Faz assim para ver se é verdade. Belisca seu irmão do lado aí para ver se ele existe mesmo. Ou você não está sentado do lado de um fantasma. Amém? Então olha só, todo mundo tem um corpo humano. Isso é claro para todo mundo, evidente. Só que a Bíblia está dizendo assim, olha, embora a gente tenha um corpo humano, embora a gente ande nesse corpo aqui, nós não podemos viver nesses padrões humanos. Ou seja, existe uma realidade espiritual conquistada para nós, e nós precisamos aprender a viver nessa realidade, não baseado nos padrões humanos. Então, olha lá, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Então, os homens vão fazer as suas guerras de forma diferente. Porém, aquele que está vivendo a realidade espiritual, ele tem armas diferenciadas. Continua. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, elas são poderosas em Deus para destruir o quê? As fortalezas. Querido, o que é uma fortaleza? Não sei se você já teve o prazer, o privilégio de conhecer uma fortaleza de guerra. Mas eu fui viajar lá para Florianópolis e eu fui a alguns lugares onde tinha ainda conservado algumas fortalezas. Quando os espanhóis chegaram lá, não lembro agora os detalhes da história, mas tinham lá umas fortalezas e virou hoje museu. E o que é a fortaleza? Fortaleza é algo muito robusto, construído com pedras e tal, para impedir a penetração dentro daquele ambiente onde estão os guardas, os soldados, enfim. Então a Bíblia fala que às vezes essas fortalezas são construídas pelo inimigo das nossas almas, impedindo a gente de acessar as verdades de Deus. Então nós vamos usar armas espirituais, não é armas humanas. Não dá para comprar um revólver e matar o diabo. Não dá para comprar uma dinamite e explodir o diabo, não. Então o diabo a gente combate ele com as armas espirituais. E aí a Bíblia fala então que essas armas são poderosas. E quais são as armas espirituais? Nós já falamos aqui, temos várias. Temos o jejum, temos a oração, temos o louvor, temos a palavra. Temos tantas armas espirituais para trabalharmos a nossa fé. Continua, por favor. Destruímos, e aqui em algumas linguagens, não sei se na sua, dá uma olhada aí, vai estar escrito assim, destruímos sofismas. Tem alguma Bíblia que está falando sofisma aí? Tem? A sua está falando sofisma? Destruindo sofisma. E o que é o sofisma? O sofisma é exatamente isso. Argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Isso é um sofisma. Eu peguei a definição aqui e vou ler para você. Sofisma. Argumento ou raciocínio concedido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Por quê? Porque o que o diabo quer fazer você crer? Ele quer fazer você andar por vista. Ele quer fazer você andar baseado nas circunstâncias da vida. Então toda vez que a gente vê as circunstâncias, a gente vai fazer a afirmação baseada no que está vendo. E esse é um sofisma, porque o que a gente está vendo não corresponde àquilo que é a realidade espiritual. Então é isso que a Bíblia chama de sofisma. Então as armas espirituais, elas servem para isso, para destruir os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus.
Então existe uma fortaleza que não quer deixar você conhecer a Deus, não quer deixar você acessar as realidades espirituais, e aí essas fortalezas precisam ser destruídas. Como? Através de armas espirituais. Por isso que o crente precisa, não dá para ser um crente nominal apenas. Ah, eu sou crente. O crente, para ele ser considerado crente de verdade, ele tem que ter práticas espirituais. Não dá para falar assim, sou crente não praticante. Não existe isso. Ou você é um crente que pratica as ferramentas do Evangelho, usa as armas do Evangelho. Então, ou a gente é um crente dessa forma, ou a gente não é crente. Então, todo crente precisa o quê? Ele precisa mergulhar nesse ambiente de fé, usando as armas espirituais. A gente precisa ler Bíblia, a gente precisa orar, a gente precisa louvar ao Senhor, a gente precisa jejuar, a gente precisa fazer isso. Por quê? Porque isso a Bíblia está falando que são armas que eu tenho à minha disposição para destruir as fortalezas e destruir os argumentos. Porque o diabo tem argumentos. O que é um argumento, gente? Um argumento, nossa mais nova advogada faz assim, Letícia, vamos aplaudir Jesus pela vida da Letícia, que tirou a OAB dela, ô glória. Letícia, vai anotando aí que se tiver rolar um processo aí, eu vou contar com você, tá? Amém? Então, olha só. O argumento. O advogado, quando ele vai para defender uma pessoa, ele tem que construir todos os argumentos de defesa. Então, ele vai lá e vai construir um monte de argumento para poder, mesmo que o juiz não vá com a cara do réu, mas se ela construir bons argumentos, o juiz é obrigado a dar a causa para ela. Então o diabo tem os seus argumentos. E ele vai usar o quê? Esses argumentos são ardilosos, são estratégicos, para tentar fazer você crer diferente do que a Bíblia ensina. Então ele vai trabalhar esses argumentos para jogar você no campo da naturalidade. Então, através das armas espirituais, por isso que é bom jejuar, por isso que é bom orar, por isso que é bom buscar. Por quê? Porque essas coisas nos sensibilizam, e a Bíblia fala que isso se torna uma arma na mão de Deus. Isso se torna uma arma que faz o quê? Faz destruir os argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento para tornar obediente a Cristo. Uau, isso é muito forte. O que é levar o pensamento cativo? Eu não sei se você já fez essa oração. Eu faço sempre essa oração. Quando, às vezes, eu estou num culto, ou num ambiente assim, e eu estou carregado, às vezes, pensando na conta para pagar, pensando no filho não sei na onde, o meu filho está dando problema, sei lá, pensando um monte de coisa. E aí eu percebo que eu estou naquela reunião, mas eu não estou. Já aconteceu isso com alguém aqui? Já aconteceu? Amém? Você está no culto, mas você não está, porque toda hora você é sabotado. Toda hora você está pensando em outra coisa que não é o culto. Você não está ali completamente. Aí eu faço assim, eu ponho a mão na minha cabeça e falo, Senhor, leva todo agora o meu pensamento cativo ao teu senhorio. Então eu pego, é uma arma espiritual, Senhor, todo o meu pensamento agora seja cativo, preso ao Senhor. Eu só quero pensar no Senhor aqui agora, nesse ambiente. Isso é uma verdade espiritual. Então ele fala assim, levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso é muito forte, gente. Isso é muito tremendo. Então, dentro dessa perspectiva de região celestial do que é o mundo espiritual, você não pode enxergar o mundo espiritual a olho nu. Ninguém aqui enxerga o mundo espiritual a olho nu. Mas não sei se você consegue pelo menos ter uma imaginação criativa agora. Pensa agora, uma outra região onde Deus está sentado em um trono, onde o diabo não impera, onde o reino de Deus está estabelecido, e onde tudo é pleno, tudo é perfeito. Não tem doença, tem nada. Nesse reino, a perfeição de Deus está acontecendo lá. E lá, a Bíblia diz que é lá onde eu estou habitando, no meu espírito. Então, venha o teu reino. Se no meu espírito essa é uma realidade, então venha o teu reino, Senhor. Eu quero caminhar nessa terra, baseado na realidade do mundo espiritual. Quando a gente entrega a vida para Jesus, eu tenho falado muito sobre salvação e preguei muito sobre isso aqui. Eu acho que deu para construir uma teologia bem sólida na vida dos nossos irmãos. Mas eu também não posso deixar de falar que o Evangelho, ele não fala só de salvação. Salvação é o ápice. É a mensagem mais importante do cristianismo. Só que nós somos salvos, já cremos nisso, já tomamos posse dessa verdade. Mas enquanto Jesus não volta, como eu vou viver nessa terra? Como que é o meu estilo de vida aqui?
Então a Bíblia fala que nós vamos reinar em vida. Porque nós já estamos sentados com Jesus nas regiões celestiais e nós podemos reinar em vida. Isso aqui não é uma mensagem de triunfalismo, isso aqui não é uma mensagem de teologia, de prosperidade, mas é uma realidade espiritual. Olha que interessante, Romanos 8:32 vai deixar claro para nós isso. Romanos 8:32 diz assim, ó: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e do quê? E de graça, todas as coisas? É uma pergunta. Olha, ele não poupou o próprio filho, então ele deu Jesus para nós. Nós temos Jesus, foi um presente de Deus para nós. E ele fala assim, ó, ele não poupou o próprio filho dele, ele entregou o filho dele para morrer por nós. E junto com Jesus, como ele não nos dará, e de graça? Por que de graça, gente? Porque durante muito tempo a igreja, ela trabalhou isso desde a igreja católica e algumas igrejas evangélicas, trabalha muito a ideia de vender a bênção para as pessoas. Tem que fazer algo para receber a bênção, tem que fazer a campanha, tem que dar a oferta, sempre tem uma condição para você receber algo. Mas o texto deixa bem claro, como ele não nos dará, e de graça, todas as coisas. Então você não precisa fazer nada para receber o favor de Deus. Não precisa pagar preço. Eu tenho que pagar o preço para ser abençoado. Não. Porque se você paga por algo, então você tem alguém que tem uma obrigação de te fazer algo. Porque é como se dissesse, Deus tem a obrigação de me fazer, porque eu paguei por isso. Então, vou numa loja, eu pago pelo produto, eu quero o produto. Mas no reino de Deus não funciona assim. No reino de Deus, Deus já conquistou tudo para nós. E quando a Bíblia fala, ele não nos dará, e juntamente com ele não nos dará todas as coisas, olha aqui, ó. E não nos dará com ele de graça todas as coisas. Então, tenta imaginar, quando a Bíblia fala todas as coisas, o que você pensa? Todas. Todas as coisas inclui tudo. Tudo. E aí a gente vai colocar no pacote saúde, a gente vai colocar prosperidade, a gente vai colocar, isso, que nem eu falei, isso não diminui Deus, porque eu estou caminhando em miséria, problema, mas eu estou convicto que às vezes nós não vivemos a vida que nós já é uma realidade espiritual, nós não vivemos essa vida porque nós ainda não caminhamos dentro dessa revelação. Então todas as coisas, todas. Não é eu forçando o texto para você entender. É o que a Bíblia está dizendo para mim. Ele vai dar de graça para nós todas as coisas. Então isso já aconteceu no mundo espiritual, porque Efésios 1:8 diz, ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aí eu quero lembrar com você, eu quero falar dessa mulher, porque ela me inspira muito, que é a mulher do fluxo de sangue. Eu quero que a gente abra aí Marcos capítulo 5. A história dessa mulher é uma história muito empolgante para nós, porque a Bíblia fala que essa mulher sofria com uma doença, uma enfermidade no corpo dela, por 12 anos. 12 anos carregando uma doença no corpo. E uma doença que a Bíblia chama de hemorragia. Eu não consigo imaginar uma pessoa viver 12 anos em sangramento. Imagina só que tristeza que é. 12 anos tendo que conviver com um sangramento intenso. Quanto sangue essa mulher não perdeu, essa mulher talvez pudesse ter acarretado até outras coisas na vida dela, uma anemia, tantas outras coisas pode ter desenvolvido na vida dela. E essa mulher carregava essa doença. E a Bíblia fala que, pelo jeito, essa mulher não era uma mulher pobre. E quando a doença chegou na vida dela, ela gastou tudo, porque a gente é capaz de gastar tudo para recuperar a saúde. Não é assim? A gente pode ter juntado 200 mil reais, 500 mil reais, aí descobre que tem uma doença. A gente vai pagar o que for preciso para tentar tratar aquela doença. E foi o que essa mulher fez. A Bíblia vai dizer que ela, por 12 anos, carregando essa enfermidade, ela já tinha gastado tudo o que ela podia. Todos os seus recursos financeiros já tinham se esvaído, porque ela queria uma solução para a enfermidade dela. Mas um dia ela escuta falar de Jesus, é o que o texto vai mostrar para nós. Ela escuta falar de Jesus
E aquilo acende uma verdade dentro dela. Uma realidade espiritual é ativada dentro dela. Que ela poderia viver a cura dela, se ela tocasse em Jesus. E aí ela pensa consigo mesmo, depois de ouvir falar em Jesus. Ela fala assim: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu vou ser curada. E aí a Bíblia fala então que ela sai. Não sei, a Bíblia não dá detalhes, mas ela sai e ela enfrenta o primeiro obstáculo da vida dela, que é a multidão. Uma multidão apertando Jesus. Eu queria que você imagine agora Jesus caminhando numa rua e muita gente apertando Jesus. O pessoal é assim, né? Sempre teve essa questão quando uma pessoa é pop. As pessoas querem tocar, querem autógrafo, querem aquela coisa. Então Jesus está sendo comprimido pela multidão, apertado pela multidão. E essa mulher consegue penetrar a multidão e ela consegue tocar em Jesus. Mas o mais curioso é quando Jesus fala assim: opa, espera aí. Alguém me tocou. E aí os discípulos acham aquela afirmação de Jesus uma afirmação boba. E até questionam, fala: Jesus, está de brincadeira, você está brincando, só pode estar brincando. É pegadinha, não é, Jesus? Por quê? Porque está todo mundo te tocando. Aí você vem falar com uma conversa que alguém te tocou? Isso não está certo. Está todo mundo aqui apertando-se, um aperta do lado, outro aperta do outro. E de repente o senhor fala assim: alguém tocou? Tem alguma coisa errada. Mas Jesus estava falando de um toque. E é esse toque, gente, é esse toque. É o ponto alto da nossa fé. Isso é lindo demais. É isso que nós precisamos. Porque nós podemos estar num ambiente de um culto lotado de pessoas, mas poucos tocam em Jesus às vezes naquele ambiente. Poucos atingem o ponto alto da fé. E a Bíblia fala que essa mulher toca em Jesus. Jesus sente o toque dela e Jesus fala: alguém me tocou. E aquela mulher com medo, será que eu fiz alguma coisa errada? Mas ela vai lá e ela fala: foi eu. E a Bíblia fala assim que Jesus, quando ele é tocado, os discípulos perguntam e ele fala assim: todo mundo está me apertando sim, mas eu senti um toque tão diferente na minha vida agora, que arrancaram de mim uma virtude. Sabe o que eu aprendo com esse texto, gente? É exatamente isso que a região celestial quer proporcionar para nós. Quando nós aprendemos a tocar e realmente nesse ambiente de fé, usando tudo isso que eu estou equipando vocês aqui nessa manhã, uma vida consagrada, e se alimentando da fé, da palavra de Deus, nós somos capazes de arrancar das prateleiras do céu aquilo que nós precisamos. É muito forte. Nós somos capazes de arrancar. Porque Jesus, se você olhar o texto, você vai ver que Jesus, a impressão que dá quando a gente lê esse texto é que essa mulher foi abençoada. A impressão que dá, tá? Não estou afirmando, sempre que Jesus é Deus. Mas a impressão que dá é que essa mulher não foi intencional a cura dela, ela arrancou. É como se ela tivesse batido a carteira de Jesus. Está entendendo? É como se Jesus estivesse carregando no corpo dele todos os benefícios. Porque com Jesus vem todas as coisas. Romanos 8,32. Aí está lá pendurado em Jesus. Cura, libertação, prosperidade. Está tudo lá carregado, pendurado em Jesus. Mas de repente essa mulher toca em Jesus de um jeito que Jesus fala: opa, bateram minha carteira. Todo mundo está te apertando aqui. Não, mas alguém pegou algo de mim aqui agora. Então, caminhar nessa região celestial é acessar esse ponto alto da fé, a ponto de arrancar do reino de Deus algo para solucionar nossas demandas terrenas. A cura, a prosperidade e tantas outras coisas. Por isso que é importante, gente, culto é concentração. Eu sei que nós vivemos hoje a cultura da igreja brasileira hoje. Diz que veio um coreano não, acho que é coreano. Ele veio ministrar no Brasil numa conferência. E ele criticou muito a igreja evangélica. Porque ele falou assim: vocês não temem a Deus aqui no Brasil, não. O culto de vocês é uma bagunça. A gente andando toda hora, a gente não sei o quê, atendendo o celular, mexe, vai beber água, não sei o quê. É uma bagunça muito grande. Porque as pessoas não entenderam que quando elas estão no ambiente do culto, é um ambiente de concentração. Sabe, é mais ou menos como o tanque de Betesda. As águas vão se mover. Então, naquele momento, a gente tem que estar atento, porque às vezes uma palavra que Jesus vai liberar é aquela palavra que vai ativar algo em nós. Então, nós precisamos aprender a caminhar nessa revelação.
Jesus abençoou essa mulher teve a vida dela transformada, 12 anos de tristeza, 12 anos de sofrimento, 12 anos, mas ela conseguiu, o ponto alto da fé dela, ela arrancou de Jesus algo. E é isso que é caminhar na região celestial, é você arrancar, é você lá nas prateleiras do céu, você arrancar, puxar, venha o teu reino, sabe? Venha, arranca, vem, puxar. Você está entendendo? Dá um glória a Deus aí. Por quê, gente? Porque existe uma linguagem nesse outro universo paralelo. Qual que é a linguagem que vai operar nesse ambiente? É uma linguagem chamada linguagem da fé. Então assim, eu percebo na minha caminhada cristã que Deus não atende choro. Não é choro que Deus atende. Deus não atende por dó. Porque se Deus fosse atender por dó, não tinha problema no mundo. Porque até a gente que é ser humano, a gente tem dó de um monte de gente, não tem? A gente olha num cara bêbado e fala, meu Deus, que dó desse cara. Olha a prostituta, meu Deus, que dó dessa moça. Olha o cara na droga, meu Deus, que dó. Mas dó não muda o problema de ninguém, não resolve o problema de ninguém. Porque Deus não atende por dó. Então a Bíblia vai mostrar para nós vários textos que a linguagem que funciona no mundo espiritual, na região celestial, é uma linguagem de fé. Se você pegar os evangelhos, você vai perceber que várias pessoas que cruzaram o caminho de Jesus e receberam algo, Jesus olha para elas e fala assim, não foi eu que resolvi o problema. Foi eu não. Aí ele fala assim, a tua fé te salvou. Olha que poderoso isso. Ele está dizendo, não foi eu não. Foi a tua fé que arrancou a solução para isso que você está vivendo. Então a linguagem da fé é a linguagem que vai levar a gente para outro nível. Então, só tem um jeito, gente, de adquirir fé. Nós vivemos hoje num mundo que é difícil. A Bíblia fala assim, quando o Filho do Homem vier, será que ele vai achar fé na terra? Porque está tão difícil hoje construir fé. Porque existem muitas coisas concorrendo nesse mundo. A notícia ruim. Notícia ruim é a maior coisa que tem para arrancar a fé da gente. Você vai lá, liga o jornal, meu Deus, é só incredulidade. Então nós precisamos o quê? Nos encher da palavra de Deus. Porque a Bíblia fala assim que a fé vem por onde? Pelo ouvir. Então a gente se alimenta da palavra de Deus para construir fé, para poder acessar as realidades espirituais. A Bíblia, eu já falei domingo passado, mas vou reforçar. Hebreus 11:1. Eu nem li Marcos aí, mas eu contei a história inteira, depois você pode ler, mas a história inteira é aquilo que eu contei. Hebreus 11:1 diz assim, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, caminhar nessa dimensão de fé, se você olhar para a mulher do fluxo de sangue, você vai ver que ela está nesse contexto. Se você olhar, você vai ver exatamente como que a fé dela funcionou. Porque ela estava vivendo uma enfermidade, 12 anos carregando aquilo, e aí o que ela teve que fazer? A fé é a certeza daquilo que ela espera. O que ela esperava? A cura, certo? E aí ela pensou consigo mesmo, se eu tocar vai dar bom, vai dar resultado. E a prova das coisas que eu não vejo. Porque ela foi lá, ela teve ação. Ela foi lá e tocou e arrancou o milagre. Então, a fé é exatamente isso. Versículo 2. Pois por meio dela é que os antigos receberam um bom testemunho. Ele está dizendo assim, todo o histórico dos antigos, daqueles que viveram, que a gente acha o máximo na Bíblia, olha para Abraão, olha para Isaac, olha para Jacó, olha para José. A Bíblia está falando exatamente dessa galeria, de vários heróis da fé, que Hebreus 11 vai falar. Vários homens da fé viveram coisas extraordinárias. Por quê? Porque conseguiram atingir o ponto alto da fé. E a Bíblia fala que os antigos então alcançam testemunho pela fé. É uma linguagem de fé que faz a gente acessar isso. 3. Pela fé entendemos que o universo foi o quê? Formado pelo quê? Pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Uau! Então, o que é isso, gente? Outra ferramenta. Essa aqui eu vou passar para você, não vou cobrar nada para passar para você essa ferramenta. Que a gente tem que aprender a caminhar nessa realidade espiritual.
é aprender a verbalizar. Porque isso é só para quem crê, tá? Isso aqui é a maluquice da fé. Porque a Bíblia fala que aquele que está na carne não consegue entender o que é do Espírito. Mas como que Deus cria todas as coisas? Como é que a Bíblia fala que Ele criou? Pela palavra. Ele vai falando e as coisas vão... Tanto é que a Bíblia está dizendo, de modo que aquilo que a gente vê, o mundo que a gente vê hoje, foi feito do que não era visível. Então Deus não precisou de uma matéria-prima. Não. A única coisa que Deus fez foi falar. E é tão poderoso isso, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus também dá a nós esse poder criativo. Então quando a gente começa a verbalizar, então a gente tem que mudar a nossa linguagem. A gente tem que mudar a nossa fala. Porque às vezes a gente carrega destruição nas palavras. A gente sem querer, por causa das circunstâncias da vida, a gente começa a falar contrário o que a palavra diz. A gente olha para o salário do mês, o olerite, e a gente fala assim, porcaria de salário, isso aqui não vai cuidar da minha família, estou ganhando muito pouco. Então a gente vai pegando as coisas das circunstâncias da vida e a gente vai verbalizando e não constrói como Deus construiu. Então ele está falando assim, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então, gente, tem um jeito que você... Não adianta, não é o dom do pastor Adailson de tocar o instrumento. Não é a dança que se faz aqui. Não é você falar assim, hoje eu vou agradar a Deus, vou de manhãzinha para a igreja. Nada disso. A Bíblia fala só tem um jeito de agradar a Deus. Um jeito. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então você quer agradar a Deus? O que vai agradar a Deus? É a fé, gente. Fé agrada a Deus. Quando Deus se depara com a fé, Deus se agrada. Quando Deus se depara com a nossa linguagem de fé, Ele se agrada de nós. Porque nós estamos vivendo na realidade que Ele estabeleceu para nós. Então a fé, ela agrada a Deus. O jeito que a gente se relaciona com a nossa vida terrena, se for com a mentalidade da região celestial, isso agrada a Deus. Quer ver que interessante? Jesus se maravilha com a fé de um homem. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo ajuda. Então esse centurião aqui chega a Jesus, ele era romano, ele vai lá para Jesus e vai pedir ajuda para Jesus. Ele ainda não tinha toda a revelação, ele está caminhando e ele vai falar algo que vai impressionar Jesus. Continua. E disse, Senhor, o meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Continua. Jesus lhe disse, eu vou lá curar então ele. Vou lá na tua casa agora. Pode deixar que eu vou lá na sua casa curar ele. Aí esse homem tem um ato poderoso. O que ele fala para Jesus? Continua. Respondeu o centurião, Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Aí Jesus fala, opa, esse cara aqui é diferenciado. Ele tá acessando algo que poucos estão acessando. Eu caminhei por Jerusalém, caminhei por vários lugares, dentro da religião judaica, tudo. Eu não vi ninguém pensar desse jeito. Eu não vi ninguém se comportar desse jeito. Aí ele continua. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade. E com soldados sobre o meu comando. Ele está dizendo o seguinte, eu tenho um chefe e eu também tenho subordinados. Eu tenho autoridade sobre um monte de soldados. Um centurião, ele comandava pelo menos 100 soldados. Por isso que é centurião. Ele tinha 100 soldados sob o comando dele. E ele falava assim, eu digo a um, vá, e ele vai. Eu digo a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Olha o que ele está ensinando. Ele falou para Jesus, eu entendo sobre isso, sobre esse assunto.
Porque eu digo para um soldado para ir, ele vai. Eu digo para o outro para vir, ele vem. Eu digo para o meu servo fazer um negócio, ele faz. Continua. Ao ouvir isso, Jesus fez o quê? Admirou. Já viu Jesus? Como que Jesus vai se admirar se ele é Jesus? Nada que a gente faça pode admirar Jesus, mas a fé desse homem impressiona Jesus. Alguns textos falam que ele ficou maravilhado. Jesus se maravilha da fé dele. E disse aos que o seguiam. Aí ele vai usar o homem como exemplo. Falou para os discípulos dele: olha, digo a vocês a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Olha, quando ele fala Israel, ele está falando assim, ó, dentro da igreja, dentro do ambiente da fé. Eu não encontrei ninguém com uma fé que nem desse camarada. Não encontrei. Ninguém tinha uma fé como ele. E a fé desse homem estava apoiada no quê, gente? Na autoridade que Jesus tinha. De alguma forma, ele acreditava que Jesus era uma autoridade espiritual. Ele falou assim: o senhor é uma autoridade espiritual. E o senhor não precisa fazer nada, o senhor não precisa nem ir na minha casa, mas se o senhor liberar uma palavra, a minha vida muda com essa palavra. E às vezes Jesus já liberou tanta palavra para nós, que está tudo aqui. E a nossa vida não vai. Por quê? Porque nós precisamos destruir os sofismas, os argumentos de mentira do inferno. Essas afirmações do diabo dizendo que a nossa vida é baseada no que a gente está enxergando aqui. Venha o teu reino. Vamos puxar, vamos fazer como a mulher do fluxo de sangue. Vamos puxar as realidades espirituais, vamos arrancar a realidade espiritual. A Bíblia vai dizer para nós, e ainda em Efésios, volta lá para Efésios capítulo 2. E eu vou encerrar agora com esses 3 pontos. Pelo menos aqui em Efésios, 3 realidades espirituais. Efésios 2, 8 e 9, uma realidade espiritual. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Isso aqui é uma realidade espiritual. Você pode olhar para você e falar assim: eu não me sinto salvo, porque eu sou um pecador tão imundo. Eu sou um pecador, eu não sinto que eu sou salvo. Mas a fé não é sentimento. Fé não é sentimento, não é baseado no que eu sinto. Porque quando você está doente, você também não sente que você está curado. Então, salvação não é um sentimento. Salvação é uma realidade espiritual. E a Bíblia fala assim: ó, vocês são salvos não é por causa de vocês, vocês são salvos pela graça. E isso não vem de vocês, porque ninguém vai se gloriar de ser salvo. Ninguém vai poder bater no peito e falar assim: eu fui salvo porque eu fui bom, eu sou salvo porque eu sou certinho. Não, ninguém é salvo pelo que faz. E isso não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache. Então isso é uma realidade espiritual. Parece uma coisa, para muitos aqui que têm escutado a gente falar muito isso, talvez seja natural ouvir isso. Mas não se assustem. Grande parte dos nossos irmãos evangélicos não consegue caminhar nessa verdade. Eles estão o tempo todo fazendo algo para merecer ser salvo. Eles estão o tempo todo com medo, carregados de culpa. Ai, Jesus vai me mandar para o inferno, ai, não sei o que tudo. Eles não acreditam que foram salvos. Então, isso é só uma etapa da vida cristã, mas já é um grande adianto. Só de você entender que você é salvo pela graça e você caminha como um salvo, isso já é um grande avanço para o crente. Então nós somos salvos mediante a fé, pela graça de Deus. Sempre você vai ver que a palavra fé vai aparecer, mediante a fé. Outra realidade espiritual, ainda em Efésios. Efésios 2, 11. Portanto, lembre-se do que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisão, pelos que chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas e que, continua,
Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Deus, de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Ele está falando de uma realidade anterior, depois da realidade espiritual. Continua. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então olha só o que a Bíblia está dizendo, que pela fé, eu estava longe. E agora, por causa do sangue de Jesus, eu fui aproximado. Isso é uma realidade. Então, se sinta perto de Deus. Não se sinta longe de Deus. Não se sinta distante de Deus. Viver essa vida de oscilação na vida cristã é horrível. Uma hora parece que Deus está pertinho, outra hora parece que Deus está lá longe. Meu Deus, Deus se afastou de mim. Não, a Bíblia está dizendo que pela fé você foi aproximado dele. Sinta-se perto de Deus. Sinta-se perto do Senhor. Isso é uma realidade espiritual. Terceira realidade espiritual, ainda Efésios 2,15. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois, um novo homem fazendo a paz. Ele está falando aqui de gentil e judeu. Continua. E reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Continua. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos o quê? Acesso ao Pai por um só Espírito. Terceira realidade espiritual, hoje nós temos acesso a Deus. No Antigo Testamento, só uma pessoa podia chegar perto de Deus uma vez por ano para apresentar os pecados do povo. O sumo sacerdote. Uma vez por ano. Ninguém podia chegar perto de Deus. Mas a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou quando Jesus é crucificado. E agora hoje nós temos acesso a Deus. Nós não precisamos mais cantar como a música do Morada. Como é que é? Manda Moisés ir no meu lugar, como é que é? Olha, não sei se você canta essa música, você percebe que você está cantando. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba no meu lugar. Você não precisa de Moisés mais. Você tem acesso. O medo, você não precisa ter esse medo mais, porque agora você tem acesso a Deus. Você pode chegar perto de Deus. É uma realidade espiritual. Agora, quantos crentes têm medo de Deus, gente? Quantos crentes estão com medo de Deus? Como que a gente vai acessar as realidades espirituais se a gente tem medo? Essa palavra acesso, eu já expliquei quando eu falei Romanos. Ela vem da palavra assessor. E o assessor é aquele que introduz a gente na presença do rei. O Espírito Santo é esse assessor, por um só Espírito. O Espírito Santo é o assessor, ele introduziu a gente na presença de Deus. E hoje nós podemos acessar ao Senhor. É uma realidade espiritual. Efésios 3, 1. Eu vou correr porque estou no final. Por essa razão eu oro, agora que é a oração de Paulo. Paulo vai fazer essa oração. Ele vai falar assim, por essa razão eu oro, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado. Porque, lembra que eu falei da revelação? O mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Porque Paulo está dizendo assim, eu escrevi para vocês anteriormente, eu escrevi para vocês resumidamente. Porque assim, gente, falar sobre essas verdades espirituais, em um culto de domingo, em um culto de 2 horinhas, é superficial demais. Não dá para você aprender tudo. Então Paulo está dizendo assim, eu escrevi para vocês, mas é de forma resumida. Vocês precisam cavar isso daí, vocês precisam viver essa realidade. Continua. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do
do mistério de Cristo. Então, assim, quando Paulo deixa esses documentos para a gente, é para a gente ler e só entender a compreensão dele. Mas existe mais, a gente podemos cavar mais disso. Continua. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens das outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Continua. Significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Isso aqui fala muito sobre nós. Está falando sobre os gentios. Ele está falando assim, agora vocês tendo acesso a essas realidades, vocês sabem que vocês são membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus, co-herdeiros com Israel. Forte demais, continua. Deste evangelho, tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Realidade espiritual, capítulo 3, versículo 8. Já falei sobre ela, vou repetir. Olha só, 3, 8. Embora eu seja o menor dos menores, de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. O que são insondáveis riquezas, gente? Porque assim, existem muitas riquezas em Jesus. Muitas riquezas, muitos tesouros escondidos. E esses tesouros, a Bíblia está dizendo que são insondáveis. Por mais que a gente se aplique, a gente nunca vai chegar no total disso. Porque são insondáveis. Agora continua. E esclarecer a todos a administração desse mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. Pode continuar. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme... O que é multiforme, gente? As muitas maneiras de Deus trabalhar. A multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Continua. De acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deixa eu ver até onde vai. Continua, até o 13. Por intermédio de quem temos livre acesso. Sabe, nós temos um acesso livre. Não precisa pagar pedágio. Você não tem um pedágio para você pagar. Você não tem uma restrição que te impeça de acessar esse lugar. Esse é um privilégio de todos os crentes. Todo crente pode chegar nesse lugar. Agora, o que difere um crente de outro, gente? O que difere um crente do outro? Deus não tem filhos prediletos, mas Deus prefere os que o preferem. Não sei se você entende isso. Ele não tem filhos prediletos, mas aqueles que o preferem, Ele prefere. Por isso que fala assim, amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encontram. É o quê? É um crente diferenciado, é alguém que está buscando mais, é alguém que não está na superfície, é alguém que está cavando mais, é alguém que está se interessando mais. Continua o 13. Portanto, peço a vocês que não desanime por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Que ele está falando da cadeia que ele está. Fala, não desanima não, gente. Eu não estou triste de estar preso aqui. Por que vocês estão desanimados? Não desanima não. Viva a realidade espiritual. Está tudo bem comigo. E por fim, a oração de Paulo, e a gente encerra aqui. Capítulo 3, versículo 14. Lembra que no domingo passado eu falei de uma oração que Paulo fez no capítulo 1. Ele falou assim, eu oro para que vocês recebam espírito de sabedoria e de revelação. E eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. E agora Paulo vai orar de novo. E a oração dele está consistindo no quê? Por essa razão eu ajoelho-me diante do Pai. Estou orando diante do Pai, continua. Do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Ou seja, o Pai é nosso Pai, é o Pai nosso. É o Pai de todos. Vocês fazem parte da família de Deus, então é o nosso Pai. Continua. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele nos fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Porque ele está falando assim, eu estou orando para que o Pai fortaleça cada um de vocês no íntimo de vocês.
no íntimo de cada um de vocês sejam fortalecidos pelo Pai. Continua. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante o quê? A fé. Então, como que Cristo habita em mim? Mediante a fé. E habitar, gente, porque assim, existem duas coisas. Às vezes a gente tem uma interpretação tão errada da nossa caminhada cristã, que a gente se relaciona com Deus como algo distante. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Só que a Bíblia fala que o desejo de Deus é que Cristo habite em nós. Habitar não é visitar. Ah, Senhor, vem me visitar nessa manhã. Não, eu não quero visita de Deus. Eu quero habitação. Habita em mim. Porque Cristo habitando em mim, fazendo morada permanente em mim, eu vou viver todas as realidades espirituais do que Ele tem para a minha vida. Tudo. Aí ele fala assim, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Eu oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, está falando aqui de raízes, continua. Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreenderem. Aqui é a parte principal da nossa mensagem. Com todos os santos, vocês vão compreender. E agora ele vai tentar dimensionar isso, para ver aonde que a gente, o que tem para a gente alcançar de Deus, o que tem para a gente buscar de Deus. Ele fala assim, para vocês compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Gente, o amor de Deus não é uma mensagem simples. Quando fala de amor, não é só você dizer eu te amo. Por exemplo, uma esposa, quando ela exige o amor do marido, o cara fala assim, mas eu já falei que eu te amo. Ela fica satisfeita? Sim ou não? Não. Porque esse amor, ele é muito mais abrangente. E quando a gente fala do amor de Deus, e aí Paulo vai usar essa metáfora aqui para a gente tentar entender, ele fala assim, ó, eu quero que vocês conheçam, eu quero que vocês compreendam a altura, a largura, o comprimento e a profundidade desse amor. Tem muito mais de Deus para nós, gente. Tem muito mais de Deus para a gente mergulhar. Tem muito mais de Deus para a gente avançar. Então, vamos ficar de pé. Eu estava falando, eu não tenho dúvida disso, tá? Isso aqui é uma verdade impregnada no meu espírito. Quando a gente chegar diante de Deus, talvez alguns de nós vão fazer perguntas para Deus. E perguntas que a gente vai fazer para Deus, algumas delas vão ser assim, Jesus, por que eu vivi assim na minha peregrinação terrena? Jesus, por que o Senhor permitiu que eu vivesse uma vida assim? Por que eu vivia doente? Por que eu vivia dessa forma? Por que eu vivia assim? Por que eu vivia assado? E eu acredito que Jesus vai falar assim para a gente assim. Porque você quis. Mas como isso, pastor? Porque você quis. Por quê? Porque existe uma palavra para nós, um livro, para nós não sermos superficiais na nossa busca. E esse livro aqui fala, por isso que a Bíblia chama assim, ó, Novo Testamento. O que é um testamento, gente? Testamento é um documento que está registrado tudo aquilo que é meu direito. Está lá o nome de tudo aquilo que foi deixado para mim. Não sei se você já parou para pensar nisso, é uma coisa tão simples, mas está aqui. Testamento. E esse testamento está escrito tudo. O quê? Tudo que eu tenho direito. Testamento é isso. O testamento é lido e nesse testamento está aqui todos os meus direitos. Tem direito a isso, tem direito àquilo, tem direito àquilo. Para Samara eu deixei isso. Para o Adailson eu deixei aquilo. Para o José eu deixei isso aqui. Para o Adivando está isso aqui também. Eu vou deixar isso aqui para o Alf. Deixar isso aqui para o Vitor. Está tudo aqui. Realidades espirituais. Aí a gente chega diante de Deus, ele vai falar assim, lê o testamento. Eu não vou abençoar ninguém, porque já deixei o testamento. Eu já deixei, o testamento já foi dado. Agora vocês precisam o quê? Acessar essas realidades espirituais. Dá trabalho, gente. É fácil não, dá trabalho. Precisa de muita dedicação.
Viver uma vida de um crente superficial não vai rolar. E não adianta a gente, às vezes a gente é um crente, filho de Deus. Isso não muda nada, porque nós somos filhos de Deus, vamos continuar sendo. Mas vivemos como mendigos espirituais. Vivemos como aquele que não tem a plenitude da revelação de Deus, de quem Deus é. O texto continua, põe para mim ali, Vitória, o que a gente estava lendo. Largura. Efésios 3:14, lá que eu estava lendo. Ele está dizendo no texto: olha, eu estou orando para vocês, para que vocês sejam fortalecidos nos íntimos de vocês e que vocês aprendam a compreender. Compreender a largura, a altura, comprimento, profundidade do amor de Deus. Ah, Deus me ama. Você precisa compreender o amor de Deus. O amor de Deus é amplo. O amor de Deus é profundo. O amor de Deus é alto. O amor de Deus é largo. O amor de Deus é tremendo por nós. A gente precisa caminhar nessa revelação. Vamos orar? Peça ajuda para Deus. Eu estou só tentando acender um pavio em você. Porque você tem que começar a fazer essa busca de forma pessoal. Vai. Se vira nos 30, meu irmão. Vai buscar Deus. Vai, entra para o teu quarto. Dobra o teu joelho. Rasga o seu coração diante de Deus. Fala com Ele. Fala: Deus, não dá para viver assim mais. Eu quero viver o extraordinário do Senhor. Eu não me contento em viver nessa esfera. Se existe uma região espiritual, se existe uma dimensão espiritual onde tudo já foi conquistado, eu quero acessar isso. Venha o teu reino na minha vida, Senhor. Venha o teu reino na minha vida. Começa a falar áreas da sua vida que você reconhece que precisa viver o governo de Deus nela. Vai falando para o Senhor: Senhor, eu quero declarar sobre o meu casamento isso, sobre as minhas finanças isso. Ah, pastor, mas não está funcionando. Já declarei uma, duas, três, 4. Continua declarando. Às vezes vai acontecer que nem aconteceu com o cego, que Jesus orou por ele e ele não foi curado na hora. Às vezes você está num processo, mas insiste no que Deus tem para você. Vamos orar. Senhor, nós queremos orar nessa manhã, Pai, e te agradecer pela tua palavra que é viva e eficaz. Essa é a palavra da verdade que nós estamos expostos. Senhor meu Pai, nós estamos desejosos em viver, Senhor meu Pai, a realidade espiritual em todas as áreas da nossa vida. Eu tenho meditado muito nesse assunto, Deus, porque eu reconheço que existem áreas da minha vida que ainda não estão na plenitude do que o Senhor tem para mim. Eu quero, Senhor meu Pai, afirmar sobre a minha vida tudo aquilo que o Senhor já declarou. Eu quero acessar aquilo que é direito meu por herança. A tua palavra diz que eu sou um herdeiro de Deus. Eu tenho heranças na tua presença, Senhor, e eu quero buscá-lo. Senhor, em nome de Jesus, eu não quero ter medo como aquela mulher do fluxo de sangue teve medo depois que acessou. Nos ajude a vencer o medo, Pai. O medo de nos posicionarmos da forma correta diante do Senhor. O Senhor é um Deus que se agrada da fé. O Senhor é um Deus que se admira com a fé. A fé é a linguagem da região celestial. E nós queremos acessar essas verdades agora. Nós declaramos sobre o nosso corpo, do alto da cabeça à planta do pé. Ainda que os diagnósticos sejam contrários, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, nós declaramos em nome de Jesus: somos curados. Somos curados no nosso corpo físico, somos curados nas nossas emoções, somos curados na nossa mente, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu libero uma palavra sobre a tua igreja nessa manhã. Aquele que entrou aqui nessa manhã, Senhor meu Pai, carregando no seu corpo qualquer enfermidade, nós acessamos agora as prateleiras do mundo espiritual e arrancamos o milagre, Senhor meu Pai, deste lugar. Senhor, em nome de Jesus, as águas se movem. Faça com que os teus filhos acessem as águas
do Teu Espírito nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós oramos por prosperidade. Senhor, em nome de Jesus, nós rejeitamos a teologia da prosperidade, mas abraçamos a prosperidade bíblica, Senhor meu Pai, nós abraçamos. Romanos 8:32 diz que o Senhor não poupou o seu próprio Filho, antes entregou em nosso lugar. E como que o Senhor não nos dará juntamente com Cristo todas as coisas, e de graças? Nós nos apropriamos dessa palavra, Senhor. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. Nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Oramos nessa manhã, Pai, para que possamos caminhar nessas verdades, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Enquanto o pastor Adailson vai ministrar o louvor, os diáconos vão se posicionar com a ceia. Você vai orando a Deus, vai falando com Deus, vai pensando no que o Senhor falou com você nessa manhã. Tira uns minutinhos para pensar nisso. Começa a pensar agora nas realidades espirituais. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou. Estão os elementos da ceia: o pão, que representa o corpo, e o cálice, que representa o sangue de Jesus. Isso foi um direito adquirido. Hoje nós temos acesso a Deus, podemos sentar à mesa, podemos participar com alegria, com ousadia, com confiança, acessarmos a presença do Senhor. Nós oramos, Pai, nessa manhã, te agradecemos pelo privilégio que temos de estar aqui diante da tua presença, em torno do nome poderoso de Jesus, para sentarmos e participarmos com Cristo. Sabemos que é um ato que nos remete àquilo que nós vamos ter
como expectativa, que é a grande bodas do Cordeiro, Senhor. Aguardamos com expectativa no Senhor, em nome de Jesus.